Amigas e amigos, a sensação de caos que se estabeleceu no país segue o figurino clássico das crises políticas da história da República. Fica aquela impressão de que não tem saída para a crise política, muito menos para a crise econômica. Ensaiaram aí algumas manchetes dizendo que havia sinais de recuperação da economia, mas não passa de retórica, são apenas manchetes, só isso, nada mais. Não há possibilidade de saída econômica desta crise com estas medidas que o governo golpista vem adotando. As chamadas reformas neoliberais, a PEC 55, as reformas da Previdência e Trabalhista, eles dizem, propagam, que é necessário fazer as reformas para criar uma estabilidade macroeconômica e assim criar as condições para a retomada do crescimento. Não há nenhuma possibilidade de que esta equação dê certo. Nós já vimos isso aqui na história nossa recente com os governos dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Eles passaram o tempo todo dizendo que eram necessárias as reformas neoliberais para criar exatamente a tal da estabilidade macroeconômica, o ajuste fiscal. Isso é uma coisa cara para eles, essencial para eles, porque é a lógica, é o pilar de sustentação do projeto neoliberal, que é a financiarização da economia. Desde que o neoliberalismo surgiu como força política hegemônica do capitalismo, o que a gente tem visto é exatamente esta retórica. E os resultados a gente sabe muito bem quais são. A gente conhece quem paga a conta de tudo isso e quem se beneficia de tudo isso. Desde que o projeto neoliberal emergiu aí como força hegemônica, no final da década de 1970, começo da década de 1980, a gente tem visto exatamente essa retórica. E os resultados sabemos muito bem. Na verdade, uma tentativa de administração desta financiarização da economia. O capitalismo passou a ser isso, passou a ser regido pela lógica da financiarização. Até as empresas entraram nessa dinâmica, elas se abastecem os seus lucros nesta ciranda financeira. Elas assumiram essa dinâmica da financiarização, da ciranda financeira, que é dinheiro gerando dinheiro, sem necessariamente passar pela produção, pela geração de riqueza, geração de emprego, geração de impostos. A gente sabe o resultado pela prática concreta. Esse número de desempregados que a gente vê no Brasil e no mundo todo. No mundo todo é assim, na Europa, nos Estados Unidos. A precarização das relações de trabalho é resultado de tudo isso. Precarização que aqui no Brasil tem esta cara aí da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC 55. É exatamente isso, porque eles precisam tomar essas medidas para que eles deem a tal da estabilidade macroeconômica. O que vem a ser exatamente a estabilidade macroeconômica? É a garantia de que há um lucro aí para esse setor financeiro que é distribuído aí entre eles, como eu disse, inclusive pelos caixas das empresas. Esta é a lógica do processo, do que está acontecendo no Brasil. Portanto, não dá para a gente entrar nessa de que é necessária a tal da estabilidade macroeconômica. Isso é retórica, manchete para enganar incautos, desavisados e fazer manipulação política, manipulação ideológica. O que eles estão fazendo no fundamental é exatamente isso, porque cria-se aí essa sensação de que há um caos político, com lista do Janot, delações da Odebrecht, quando na realidade tudo isso fica, na verdade, a rigor fica a segundo plano. O que interessa para eles é exatamente essa tal da estabilidade macroeconômica, o ajuste fiscal que eles perseguem desde que se estabeleceu a norma neoliberal, do projeto neoliberal, como força propulsora desta fase de crise profunda do capitalismo. A gente viu o deflagrador desta crise mais profunda de 2007, 2008, que foi a quebra do Lehman Brothers, aquele poderoso conglomerado financeiro, e foi exatamente para socorrer a todo o sistema financeiro que o capitalismo acabou desencadeando esta grande crise que nós estamos vivendo sem perspectiva de saída. E a gente vê na prática que o resultado político de tudo isso são essas
manobras políticas, podemos dizer assim, chamadas de somente de manobras políticas, né? Porque não tem nada aí de justiça, né? De apuração de fatos concretos, né? Se a gente pegar aí o noticiário só fala disso, de manhã, de tarde, de noite, né? Que agora o Janot ofereceu lá, pediu, né, abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal, aí de gente do PSDB, inclusive, do PMDB, do PT, né? A gente já viu esse filme antes, já viu o resultado de tudo isso. Tem esse acordo espúrio do Ministério Público Federal que a Folha noticiou no domingo, que o Ministério simplesmente fez um acordo com os delatores da Odebrecht para que eles cumprissem penas sem sequer passar pelo processo judicial. Quer dizer, o processo nem foi para as mãos de um juiz, no entanto eles já estão cumprindo penas, entre aspas, né? Aquelas prisões de mentirinhas, de Araque, que confirma exatamente o que eu falo sempre aqui, que é a indústria da negociata das delações premiadas. Fica aí essa confusão, né? Não tem uma linha de atuação, né? Eles fizeram as delações e qual o resultado disso, concreto? Quem está sendo de fato denunciado com provas? Quem está sendo investigado? A tramitação do dinheiro, quem pagou, quem recebeu, quem mandou para o exterior, né? É evidente que tem uma pegadinha aí nessa lista do Janot. É importante a gente observar como as coisas vão se desenrolar, porque alguns que não têm foro privilegiado podem ser julgados na primeira instância, né? O STF pode fazer isso. E quem é que não tem foro privilegiado? Exatamente os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, né? Pode ter não estou dizendo que tem, pode ter uma jogada aí, uma malandragem de tudo isso, porque a gente sabe exatamente qual é a linha política de atuação da Operação Lava Jato, desse time, né, dessa onda, né, podemos chamar assim de onda. Aliás, tem um filme que eu recomendo que quem não viu assista, que chama-se A Onda, né, que mostra como é fácil formar um processo político autocrático. Podemos dizer que é uma onda da Operação Lava Jato, na qual estão aí o Supremo Tribunal Federal, Fachin, Edson Fachin, o ministro que assumiu no lugar do Teori Zavascki como relator da Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que esse aí é barra pesada, esse indivíduo. Esse é uma peça fundamental, chave aí no processo do golpe. Então, a sensação de caos, na verdade, não passa disso, sensação, né? Porque isso vai ser julgado, sabe-se lá quando, isso vai se arrastar, vai ter a seletividade, vai ter vazamentos, vai ter tudo o que a gente sabe e que a gente tem visto que vem acontecendo aí ao longo de toda a operação, de todas as ações da Operação Lava Jato. E no fundamental, o que está em jogo também como eles vão aprumando a condução do golpe, inclusive nas eleições de 2018. Já começam a surgir aí alguns pronunciamentos pela candidatura do prefeito de São Paulo, João Dória, né? Esse que gosta de fazer provocações ao ex-presidente Lula, fez mais uma agora. Quando ele faz isso, ele se iguala a esses trogloditas aí, Marco Antônio Villa, a doidivana Joyce Hasselman, aos jornalistas cebosos aí da Globo, né, do Grupo Globo, aí também do Grupo Folha, enfim, essa turma aí, chapa branca aí do golpe, né, os jornalistas chapa branca. A sensação de caos é exatamente nesse sentido, quer dizer, aí eles vão botar exatamente na discussão um rebotalho, que é esse prefeito aqui de São Paulo, João Dória Júnior, né, que é uma figura que vai se mostrando cada vez mais desqualificada, mas ele pode ser sim aí uma alternativa que eles vão lapidando para se apresentar como alternativa nas eleições de 2018, exatamente como ele fez aqui nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, se apresentando como alguém fora que eles chamam de classe, entre aspas, da classe política. Importante a gente ficar de olho nesses movimentos todos. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.